Estamos de volta com Saúde Holística, falando sobre o DOIM. Bom, Juracy, você chegou a se interessar por essa prática do DOIM? De que forma? Nos anos 70, você chegou a me mostrar várias matérias ali dos anos 70, todo mundo fazendo DOIM, todo mundo aprendendo os pontos. Como é que foi esse boom do DOIM aqui no Brasil? Olha, em 68 eu fui para os Estados Unidos. Não fui procurar DOIM porque eu nem sabia o que era isso. Não tinha o menor interesse nisso. Foi tudo muito circunstancial. Comecei a me sentir mal e aquela coisa toda. Um ano logo depois, passando muito mal, não sabia o que eu tinha, muito perdido. E eu acabei entrando em contato, tendo contato com aquelas pessoas que estavam organizando aquele movimento alternativo, saúde alternativa, simplesmente por necessidade. E ali, então, contato com macrobióticos, e os primeiros macrobióticos vinham do Japão e vinham com toda uma bagagem, né, Sorraco? Exatamente. Filosófica, que vem da China também, aquela visão toda de mundo. E a gente aprendeu, começou a aprender a comer melhor, a selecionar mais a comida e aprendeu a ver o mundo com uns olhos diferentes para poder fazer melhores escolhas, essa coisa toda. E uma das coisas que se ensinava ali em cada reunião nossa era DOIM. Eram alguns pontos que depois eu fico sabendo, na China chamava Taoyin, era uma primeira técnica a surgir, assim, bem sintética, mas de qualquer maneira eu ia aprendendo aqueles pontos. E eu não tinha nenhum intuito de trazer isso para o Brasil. Eu fui usando por necessidade. A coisa funcionava. Não havia teoria na época. Falava, o que é isso? Isso é um ponto para ansiedade. Por quê? Porque, sabe o porquê, né? Ninguém sabia por quê. É um ponto cósmico, energia cósmica. Ninguém sabia direito o que era aquilo. Só que quando eu apertava, eu me sentia melhor. Eu comecei a pensar na época que seria autossugestão. Eu era muito racional, não acreditava nisso também não. E eu falava, puxa vida, eu devo ser muito sugestionável, esses caras me ajudaram no momento e agora... Mas depois eu pensei, mas sugestão ou não, se a ansiedade decresce, se a dor de cabeça passa, é o que importa, né? Eu passei a deixar de botar todas as minhas fichas nisso quando eu experimentei o ponto para reanimação. Então eu tinha aprendido um ponto para desmaiar, bom, nunca tinha experimentado, né, aquilo. E pouco antes de eu voltei em 72 para cá, um cara cai no meio da rua. E aí eu falei, hora... Aí eu vou lá, dá licença, morrendo de medo, ainda estou nos Estados Unidos, né? Dá licença, mas eu tinha que experimentar. O cara reanimou. E eu saí fora. E todo mundo ficou me olhando e o cara ficou sem entender, eu também saí fora. Eu ia dar explicações, eu não tinha. Aí eu fiquei pensando, sugestionar um desmaiado deve ser uma coisa muito complicada, não é isso? E aí, é óbvio que não é sugestão. Quando eu chego aqui, eu e um amigo fundamos a editora Ground para publicar esse tipo de livro, DOIM seria um. E aí a gente tem a felicidade de conhecer Sorraco, doutor Sorraco chegando. E como é que começou essa amizade, como é que começou esse trabalho? Bem, nós fundamos a comunidade budista do Rio de Janeiro em 1974. Eu vim passar umas férias no Brasil, eu morava no Japão, e tive a felicidade de conhecer o Juracy, já divulgando o DOIM aqui, que era inusitado, ninguém sabia o que era. A acupuntura também era, né? Uma prática exótica e tal. A gente não encontrava assim, muito apoio da comunidade científica naquela altura, tão pouco dos segmentos profissionais da área de saúde. Era muito tímida. E a acupuntura era mais exótico ainda, porque o DOIM parecia uma massagem, mas aplicar agulhas... A acupuntura deveria gerar um certo medo, né? Você aplicar uma agulha no corpo. E rejeição, não é? Porque... Parecia mais voodoo, né? Do que... Pois é. E a eletroacupuntura ainda por cima, pior ainda. Era uma coisa muito estranha. Enfim, mas nos Estados Unidos isso já era mais evoluído, e, enfim, no Japão, na China... Era muito evoluído. Mas ele falou uma coisa muito interessante aqui, que ele aplicou no indivíduo e ficou parecendo uma mágica. Alguém fez uma pressão e que houve uma reação benéfica no paciente. Só que esses estímulos nociceptivos, além de toda uma complexidade, de agir numa complexidade energética, bioelétrica do organismo, ela libera essa ação nociceptiva uma série de substâncias endógenas produzidas pelo próprio organismo. Dentre elas, os neurotransmissores, os neurohormônios e outras substâncias produzidas pelo organismo. Isso provoca, vai agir no combate à dor,
reanimando uma pessoa, por exemplo, né? Hoje, a ciência já explica como é que funciona, qual o mecanismo de ação desses estímulos. Eu acredito que, naquela altura, o discurso era todo no modelo oriental da complexidade energética do indivíduo. Hoje a gente já tem uma explicação neurofisiológica, não é? Como é que isso funciona no organismo. E o ocidental precisa muito disso, né? Precisa muito disso, da explicação. Tanto assim que a acupuntura hoje, a acupuntura especificamente, é especialidade em vários segmentos profissionais aqui no Brasil da área de saúde. Além disso, o shiatsu, que não é uma massagem comum, são estímulos específicos em pontos e canais de acupuntura, né? Visando a desobstrução, otimizando a circulação de energia e sangue, etc. e tal. Mas o doin se reveste de uma importância muito grande por ser uma prática que o indivíduo faz individualmente para ele mesmo, beneficiando a sua saúde, num processo de reeducação e de autoconhecimento. Então, isso aí que eu acho muito interessante. Ele pode fazer a qualquer momento também, né? Um momento de folga, tá parado, ele pode... Em qualquer lugar, em qualquer hora. E não necessita de equipamento, não necessita de instrumento. É uma energia limpa de baixo custo. Não é invasivo, né? Não sendo invasivo, corre-se menos riscos iatrogênicos, né? É muito interessante. É preciso que essas pessoas aprendam por livros, por cursos? Como é que se aprende o doin? Olha, pode-se aprender. Os livros cumprem a sua função de dar algumas informações, provocar um despertar, né? Mas você aprende mesmo fazendo. Com um professor. Né? Ou com professor, ou... não vai exigir demais só da intuição, porque esse é um conhecimento milenar que nós temos que resgatar. Agora, um outro aspecto que eu queria também assim, destacar, né, Sorraco, é o fato de que só a iniciativa de buscar cuidar de mim mesmo com recursos pessoais já é um ato saudável, porque tira o paciente daquela condição passiva, não é isso? Exatamente. Esperar que alguém traga a sua cura. Ele não vale nada. Se ele está doente, então ele vale menos ainda. O sujeito em si não é muito valorizado, né? Você sempre tem que buscar o auxílio Depende sempre de uma ação externa. Exato. Bom, é verdade. Gente, eu vou precisar fazer um intervalo, que o nosso bloco terminou. Daqui a pouco, Saúde Holística está de volta com mais um bloco sobre doin.